juntos aí novamente, né? Vamos dar início à nossa sexta aula, sexta e última aula da disciplina de culturas anuais, tá? Então nós vamos falar agora da cultura do arroz. Então já vimos aí as principais culturas do nosso país, né? Nem todas, né? Até acho que o João acho que perguntou, não lembro, se a gente ia falar de amendoim. O Alexandre, né? O Alexandre perguntou se ia falar de amendoim também. Não vai, é uma importante cultura também, mas dentro da disciplina ainda não coube na grade. Vamos ver se nos próximas aulas a gente dá uma ajeitada para falar também do amendoim e da mandioca, que a gente não vai ter tempo de falar durante essa disciplina, tá? E hoje, agora, nossa última aula, então, tudo lá, né? Mesma regrinha de sempre, após a aula tá lá disponível, né? A partir de amanhã tá disponível os testes, né? Lá no aplicativo, na plataforma do CPA. E as suas dúvidas vêm pessoalmente agora durante a aula, pessoalmente que eu digo online, durante a aula, ou no chat, ou após a aula, ou pelo nosso e-mail. E segue também, juntamente com o material, com os slides, a aula aí de leitura complementar, que é um trabalho, uma apostila bem legal da Embrapa, onde tem 500 perguntas e respostas da cultura do arroz, tá? Então, vamos lá. Tem essa frase aqui que eu gosto de citar, ela é bem impactante, né? Eu vou ler. Então, né, estamos falando da cultura do arroz. Nenhuma outra atividade econômica alimenta tantas pessoas e sustenta tantas famílias e é tão crucial para o desenvolvimento de tantos países. Olha só, a produção de arroz alimenta quase que a metade do planeta todos os dias, fornece a maior parte da renda principal para milhões de habitações rurais e cobre 11% da terra agricultável do planeta, né? Então a gente vê aí a importância da cultura do arroz, né? Olha só, a responsabilidade, alimentar metade do planeta todos os dias, né? O famoso arroz aí que está presente na culinária quase que por unanimidade aí por todo o planeta, né? Então, olha só, ocupa 11% e é responsável pela alimentação e desenvolvimento de tantos países, né? O Brasil, fora da Ásia, né? Os maiores produtores e consumidores da Ásia estão lá na Ásia, né? Na China, é um grande produtor. Agora, fora da Ásia, Japão e China, o Brasil é o principal, maior produtor e consumidor de arroz, né? Fora da Ásia. Produzimos cerca de 15 milhões de toneladas e consumimos 12. Olha só, 15 milhões de toneladas de arroz anualmente a gente produz e se alimenta e come 12 milhões dessas 15 que a gente produziu, né? O restante a gente vende, exporta. 75% está lá no sul do país, da produção de arroz está no sul do país. Ocupa cerca de 2,5 milhões de hectares no país. O valor bruto aí anual movimenta 4 bilhões de dólares, né? Cerca de 22 bilhões de reais, né? Então, temos hoje 30 mil risicultores. O que é risicultor? Produtor de arroz, né? A lavoura de arroz é a risicultura e o produtor chama risicultor. Então, nós temos aí no Brasil, tudo aqui é uma estimativa, né? Não tem nada, tá aqui a fonte, né? Não são dados exatamente precisos, é tudo por volta de estimativas, né? 30 mil risicultores e 350 mil empregos diretos na risicultura, tá? O arroz é essa planta aqui, né? Veja que ela é uma monocotiledônea, né? De folhas estreitas, onde ela tem um colmo principal, mas ela tem a característica de perfilhamento, né? Como toda gramínea, ela se perfilha, né? Formando as panículas, aonde a panícula é a flor, né? Aqui é a panícula, aí tem uma folha que está ao redor dessa flor, né? E a flor é quem forma o fruto e a semente, que é o grão que nós consumimos, né? Então, o nosso consumo é a semente da flor. A gente se alimenta da semente da flor, que é o nosso arroz.
que está no nosso prato, né? Então, a família das poáceas, né? Agora, poácea, a gramínea, a maioria das gramíneas tem esse nome, né? A cana-de-açúcar, por exemplo, é uma poácea. O arroz também é uma poácea. Do gênero Oryza, do qual Oryza sativa é o mais consumido, tá? Mas nós temos diversos tipos de Oryza, diversos tipos de arroz, tá? Dos sistemas de produção, o importante a gente saber, o importante a gente lembrar, né? A maioria já deve ter conhecimento disso, que nós temos dois sistemas de produção de arroz, o arroz inundado e o arroz de sequeiro, ou arroz de terras altas, né? Então, algumas regiões chamam de arroz de terras altas, ou o arroz inundado, né? Arroz de terras altas é o arroz sequeiro e o arroz inundado, tá? O inundado é esse sistema aqui, ó. Vocês estão vendo, sistema de inundação. Nesse caso, ele aqui nessa foto, é um sistema em linha, pode ser a lanço, mas aqui pela foto é um sistema em linha, onde nós temos os canteiros, né? Os canteiros têm aí por volta de 15 centímetros, até menos, né? 10 centímetros, 7 centímetros, por que não pode ser muito alto? Porque após o plantio e alguns dias após a germinação, faz a inundação dessa área, né? Então, se o canteiro for muito alto, eu vou precisar de muito mais água para inundar essa área, né? Então, os canteiros ficam aí 5, 6, 7 centímetros de altura, para que eu precise de menos água para fazer a inundação desse campo, tá? E esse campo, ele é inundado e seca quando precisa, né? Na época de colheita, seca e ele é enchido alguns dias depois da emergência da planta, tá? Antes de emergir a semente, ainda não inunda, porque senão a semente não vai emergir. Então, nós vamos ver mais para frente isso. Após alguns dias de germinado, por volta de 5 dias, já começa a fazer a inundação do campo, tá? Esses aqui são campos tabuleiros, chamados, né, de pequenos agricultores. A gente vê que a sistematização é até diferente, né? Aqui a gente vê grandes canteiros formados com máquinas, né? E pequenos risicultores fazem os tabuleiros menores um pouco, né? De forma mais artesanal, onde é feita aqui as barreiras para contenção dessa água, tá? A gente vê aqui no Peru, olha que tecnologia avançada, né, de fazer os tabuleiros de arroz inundado. Existem equipamentos apropriados, nós vamos falar um pouquinho lá para frente também, mas para trabalhar com arroz inundado, eu preciso ter equipamentos adaptados, né, tanto para o cultivo como para o plantio. Esse sistema de inundação, ele utiliza, né, é um sistema de irrigação onde a inundação nada mais é que uma irrigação, né? Então, a inundação é um sistema onde utiliza a própria superfície do solo, aonde por gravidade essa água vai enchendo e percorrendo todo o plantio, né? De modo que então eu tenho que ter um certo desnível de um lado ao outro, né? Essa água ela entra de um lado e sai do outro. Então, tem uma declividade aí por volta de 5%, é recomendável que se tenha para que a água possa escoar do outro lado, né? Então, para isso, tem que ter um nivelamento muito preciso do solo. É simples, né? A simplicidade operacional é muito fácil, porque o controle de plantas daninhas aqui, principalmente, é muito grande, né? Quase, nós não temos problema com plantas daninhas aquáticas, né? Na cultura do arroz. No arroz sequeiro, sim, nós vamos ver que tem problema maior, inclusive, do arroz sequeiro, são as plantas daninhas, né? O que não é o caso do arroz inundado, que operacionalmente é muito simples de ser trabalhado, tá? Mas na construção exige um esquema de nivelamento muito perfeito, muito preciso, tá? Não permite fertirrigação, não é a ideia é fazer adubação no próprio plantio, tá? Então, aqui, ó, baixa eficiência de aplicação, o que que é? Aqui, essas informações aqui estão voltadas mais para irrigação. Então, baixa eficiência, o que quer dizer baixa eficiência de irrigação? É perdas, né? Então, tem muita perda. Cerca de 50% da água que se aplica nesse tipo de irrigação é perdida, ou por infiltração, mas principalmente por evaporação, né, dessa água que está ali na superfície, evaporação pela temperatura do sol.
tá? Então, esses sistemas de irrigação por inundação, ele tem essa característica aqui, ó, ele tem um canal principal, aonde essa água vem, e adentra os tabuleiros, né? Adentra os tabuleiros. Agora, essa água desse tabuleiro precisa sair para esse. Então, veja que é intercalado. Essa água entrou aqui, ela sai por aqui, dá volta, sai por aqui e entra aqui no dreno. Então, esse aqui é um dreno. E desse dreno tem o sistema de bombeamento que vai retornar novamente no canal central, tá? Então, veja que é sempre assim, ó, aqui do canal sai água para um tabuleiro, desce do outro lado, atravessa do outro lado, desce do outro lado, sai pelo dreno, de modo que essa água fica circulando lá dentro, tá? Aqui canais, tabuleiros em quadras retangulares, né? Mas é o mesmo esquema aqui, ó, o canal principal, essa água vai entrar por aqui, e veja que ela entrando aqui, ela sai por aqui, né? Então, veja que esse dreno aqui, ele é de saída de água, e esse aqui é um dreno, e esse aqui é um canal. Por que é um canal? O canal principal desce nesse canal secundário, onde vai entrar no tabuleiro e drena aqui. Aqui, ó, aqui é um canal secundário, entra água e sai por aqui. Então, aqui é um canal, aqui é um dreno. Mesma coisa, olha lá, que a água veio, entrou nesse canal, saiu por esse dreno. E desse dreno principal, né, então aqui é o dreno secundário, aqui é o dreno secundário, e vai cair no dreno principal, onde essa água vai retornar. Perfeito? Então é isso. Então, com relação ao sistema radicular, é óbvio que como eu tenho dois sistemas de produção, as raízes vão se desenvolver de modo diferente, né? O arroz sequeiro tem ar nas raízes. Então, essas raízes elas têm características de maior desenvolvimento, são raízes mais profundas, né? Então, tem toda uma diferença na absorção de nutrientes e no desenvolvimento da raiz do arroz de sequeiro para o arroz inundado. Pouquíssimas espécies conseguem ser plantadas, tanto como sequeiro, como espécies não, cultivares, né? Poucas cultivares têm a característica de poder ser plantado tanto como sequeiro, né, em terras altas, como no sistema de inundação, tá? De irrigação controlada. Então, o arroz inundado são condições anaeróbias, sem ar, né? Então, ele tem pouca influência das condições climáticas, ou seja, chuva não interfere em nada, ele já é inundado, né? Sendo que o arroz de sequeiro, ele tem uma alta interferência pelo processo, pelo clima, né? Obviamente, porque ele é dependente do clima. O arroz inundado não depende tanto das condições climáticas, tá? Então, eles têm essas diferentes condições, ó, um arroz sequeiro de um arroz contrário, né? Um arroz inundado com um arroz sequeiro. Então, o arroz sequeiro ele tem a característica das raízes serem mais profundas para buscar água e nutriente, ao passo que o arroz inundado não tem essa necessidade, né, da raiz descer profundo, porque ela já tem ali na superfície tudo que ela precisa, tá? Com relação ao quanto que é produzido de cada um. Aqui são dados estimativas, né? Dados estimativos. 75% da produção nacional de arroz é inundado, tá? 1% é em várzea e outros 24% é o de sequeiro, né? O chamado cultivo em terras altas. Então, veja aqui, ó, 75% da produção está inundado e a 51% da área é a maior parte, vamos falar quase que metade, né, por termo de produção, é maior, por quê? Porque a produtividade do arroz inundado é bem maior, veja que diferença, ó. Na região sul, uma média de 7 toneladas por hectare do cultivo inundado, contra 2 toneladas do cultivo em várzea e do cultivo em sequeiro e terras altas, tá? Então, ocupa metade da área, só que tem 75% da produção. Por quê? Porque a produtividade é bem acima, tá? Então, lembre sempre disso, que o arroz no Brasil está na região sul, principalmente. Aqui no estado de São Paulo, nós também temos, ali para o lado de Mogi Mirim, aquela região ali mais próxima às serras litorâneas ali em Mata Atlântica, nós temos ali naquela região, né, bastante produção ainda de arroz aqui no estado de São Paulo, tá? Então, aqui, ó, evolução da produção de 2004 a 2015, a gente vê, ó, aqui, vamos falar, em 2004 produziu 13 milhões de toneladas de arroz,
sendo que 8 milhões foi do arroz inundado. E aí vamos indo, né? Até chegar aqui em 2015, mesma coisa, 12 milhões de toneladas que nós produzimos no Brasil de arroz, sendo que 10 milhões foram de arroz inundado, tá? E o arroz sequeiro sem irrigação, bem dizer que sumiu. E aqui o arroz de terras altas com irrigação. Em termos de produtividade, né, que a gente estava falando, olha a diferença. Pega aqui em 2004, por exemplo, né, a média no Brasil de produção era de 3,4 toneladas por hectare, né, sendo que o arroz inundado produz 6 toneladas por hectare e o arroz de sequeiro 2.000 toneladas por hectare. É uma grande diferença, né? Ver os dados mais recentes aqui de 2015, esses dados foram divulgados em 2016, é o mais recente em termos históricos que eu encontrei do IBGE. Então, veja aqui a diferença, ó. O arroz inundado, 7.000 quilos por hectare contra 2.000 do arroz sequeiro. Vocês vão repararem que agora eu vou estar sempre falando, comparando, né, o que é de um sistema e do que é de outro. E vocês vão ver que tem muita variação em possibilidades de plantio de arroz inundado e sequeiro. Sistema de semeadura, agora estou falando de semeadura, das sementes. Nós temos o plantio de semente seca. O que é a semente seca? A semente que nós estamos acostumados a ver, a semente propriamente dita, né? Que eu posso fazer tanto a semeadura a lanço, como semear com máquinas em linhas, né? Até manualmente eu consigo também fazer em linhas, nós vamos ver algumas fotos aí. Então, semente seca eu faço a lanço em linho, plantio em linho. Eu faço tanto o preparo de solo convencional, né? Com toda o preparo de gradagem, pesada, média, nivelador, intermediária, o cultivo mínimo ou o plantio direto, né? Então, posso fazer a semeadura com semente seca de arroz em qualquer tipo de preparo de solo convencional, cultivo mínimo ou plantio direto, né? Veja aqui uma imagem, um plantio de arroz, um sistema de plantio direto, né? Aqui é o sistema onde estou jogando a semente e fazendo já a cobertura do grão, tá? Nós vamos ver lá na frente, a gente volta a falar um pouquinho das máquinas de plantio. E nós temos, né? Então, eu falei da semente seca, e nós temos a opção também de semente pré-germinada. Veja aqui, ó, essa semente aqui, ó, sementes pré-germinadas. Nós vamos ver como produz ela, mas é por volta, você deixa aí algumas horas em água, e essa semente germina. E você faz esse plantio a lanço ou em linha dessas sementes germinadas, tá? Tanto em solo preparado como em solo sem preparo. A outra opção do plantio é através do transplantio de mudas, né? Então, ó, nós falamos que tem a opção de semente seca, que é a semente convencional, nós temos a opção de sementes pré-germinadas e temos a opção de muda, onde você produz a muda em canteiros próprios de mudas, aonde a gente põe nessas bandejas, né? E das bandejas a gente faz o transplantio para o campo, ou manual, ou mecanicamente, tá? Manual. Ambos são produzidos em viveiros, tá bom? Então, vamos lá. Cultura. Então, preparo de solo. Tem de mais variadas formas. Eu sempre vou estar repetindo essa frase aqui, ó. Preparo de solo em terras altas de variadas formas, né? No plantio direto, recomendo o uso dessa botinha aqui para que libere, abra o suco menos compactado, né? Que dê uma descompactada na área, né? Então, aqui, ó, tem que ter. Por que está escrito mais variadas formas? Porque me depende muito disso aqui, ó, de qual que é as condições do meu. Isso aqui é para todas as culturas, né? Qual que é a condição do meu solo, né? Então, o que o arroz precisa? Ter um bom enraizamento. Estou falando da cultura de terras altas, do arroz sequeiro. Precisa ter um bom enraizamento. Então, não existe receita para preparo de solo. Vai depender da sua área, dependendo da cultura anterior, dependendo da situação de compactação, você vai decidir qual que é o tipo de preparo de solo que você precisa para a sua área. O que não pode é isso aqui, ó, é ter uma camada compactada. Veja aqui, ó, camada compactada de 0 a 20. O que está acontecendo com a raiz? A raiz não desce. Se a raiz não desce, a planta não cresce. Se a planta não cresce, o sistema de produção, seus resultados, sua produtividade vai ser bem abaixo do esperado, né? Então, veja que o sistema de plantio direto, onde não houve um enraizamento adequado por conta da
profundidade, tá? Então, aqui, sistema de plantio direto de arroz. Veja que aqui a botinha que eu falei é uma haste escarificadora, porque como você vai fazer o plantio direto, na frente, lá na frente do disquinho aqui, tem uma haste escarificadora, onde eu jogo aqui aquela botinha, né, onde eu vou jogar a semente aqui, e aqui eu vou estar cobrindo as sementes, né? Veja aqui uma área onde está totalmente compactado, o solo bem preparado, veja a quantidade de raiz que penetra no solo, né, as diferentes profundidades. Veja que aqui o grosso, a maior parte, diria que 90%, 80%, está aqui de 0 a 20, né? E aí vai aprofundando uma menor quantidade de raiz, veja aqui que até 80 centímetros chegou algumas raízes, tá? Das culturas de terra alta, semeadura, mais variado possível, por quê? Porque eu posso fazer em covas, eu posso fazer em linhas. O plantio do arroz me dá muitas opções de semeadura, plantio e sistema de cultivo, né? Época, coincidia a época de maior exigência, nós vamos ver que é o período da floração, com água disponível, que eu estou falando em culturas não irrigadas, de terra alta, tá? Espaçamento e densidade vai depender se você vai fazer em covas ou em linha. Você pode fazer o plantio em covas, ó, com espaçamento de 30 por 30 entre covas, né? De 40 por 20 entre covas, 40 por 20 entre covas, e plantando de 8 a 10 plantas ou sementes por cova. Qual que é a desvantagem de você fazer em cova? Você tem que pôr bastante semente e vai ter competição entre a planta na mesma cova. Ou seja, dessas 8 a 10 por cova, nem todas vão permanecer, vão vingar, né? Vão crescer. Se for semeadura em linha, um espaçamento de 0,20 a 0,50 metros entre linhas, de 100 a 200 plantas por metro quadrado, tá? Ainda na cultura de sequeiro, profundidade de semeadura. Depende muito do meu tipo de solo, do teor de umidade. Se solos mais secos, que seguram menos água, eu tenho que fazer uma profundidade um pouco acima. Na região, na época de plantio, eu já tenho que plantar um pouco mais profundo, em solos que têm pouca retenção de umidade, né? Eu tenho que fazer um plantio um pouco mais fundo. Cultivares, tem específico para terras altas, né? Então, existem diferentes cultivares quanto à tolerância à seca. Nós vamos falar um pouquinho de cultivar lá na frente. Então, veja aqui, ó, uma foto no Espírito Santo, aqui, ó, semeadura em covas, em pequenas áreas. Você vê que é um produtor familiar, um pequeno produtor fazendo plantio de arroz em covas. Aqui, um pequeno produtor fazendo em covas com matraca, mas vê que ele não está fazendo, ele estica uma linha aqui, ele não está fazendo a olho, né? Ele estica uma linha e aqui ele está plantando com matraca. O que é matraca? Aquele equipamento onde, né, você dá um impacto no solo e abre a alavanca aqui, aí abre uma covinha lá embaixo e despeja a semente, né? Aqui ele está fazendo a mão, né? Vê que ele está com uma ferramenta aqui, um pau de enxada, né? Onde ele faz uma abertura da cova e já joga a semente à mão mesmo. Olha lá, veja que aqui ele está carregando o saco de sementes, aqui na cintura dele. Esse aqui já está fazendo o plantio com uma matraca, né? Em covas com matraca. Tem semeaduras em linha, tração animal, né? Vejam que nós vamos mostrar também as máquinas grandes de plantio, né? Aqui estou mostrando as opções, né? Porque tem muito produtor familiar que ainda produz, né? Então, temos aqui, ó, uma semeadura em linha, uma semeadora adubadora de tração animal. Adubo, semente. Eu jogo adubo, faço a minha covinha, jogo a semente e cubro, né? E aqui eu dou uma compactada na cobertura com a rodinha de trás, tá? Então, aqui, ó, plantio de arroz em terras altas, com boa disponibilidade hídrica, vai me dar uma excelente produção. Porém, em áreas onde eu tenho déficit hídrico, aqui, ó, terras altas, né, arroz sequeiro, em área com déficit hídrico, eu tenho sérios agravamentos aí, né, que o arroz ele não tolera área sem irrigação. Se tiver um déficit hídrico, o arroz ele não se dá bem em áreas sem irrigação, né? Por isso, muito cuidado com essas áreas de déficit hídrico, né? Veja aqui, ó, em áreas com um desenvolvimento ideal, né? O desenvolvimento inicial do arroz em áreas irrigadas, né? Então, não quer dizer que é arroz sequeiro
eu não vou ter boas produtividades, né? Nesse caso dessa foto, faltou água. Agora, se eu dispor de água, de irrigação, eu tenho boas, ótimas produtividades no arroz de sequeiro também. Aí, grandes campos, né? Lá no Mato Grosso, grandes áreas de plantio de arroz. Aqui, arroz em plantio direto. Veja que eu tenho uma boa após feijão, plantio direto, rotação com feijão. Então, plantio direto de arroz. Veja que eu tenho uma ótima germinação, ou seja, todas as condições foram atendidas, né? Aquela condição de descompactação, profundidade ideal, cultivar certo e, principalmente, disponibilidade hídrica, eu tenho uma perfeita produção também no arroz sequeiro, normalmente, tá? Veja aqui, ó, após uma adubação nitrogenada em cobertura no arroz, a gente vê aqui uma excelente produção, tá? Que outros campos, né, no Mato Grosso, e de cultivares de arroz em plantio direto. E cultivos e colheita tem em outros países, em áreas mais declivosas, e cultivo manual nas Filipinas de arroz, tá? Então vamos falar, eu falei do arroz sequeiro, vamos falar um pouquinho do arroz em várzea, ou seja, ele não está nem no sequeiro e não está nem no inundado, é um intermediário, né? Que também é muito utilizado, por quê? Porque o arroz, como eu disse, é uma cultura que precisa aí bastante de umidade, né? Um arroz que não tolera déficit hídrico, seca, então é uma cultura que se dá bem em várzeas, né? Ou seja, vamos lá, o preparo de solo em várzea, mesma coisa, ela tem diferentes maneiras de serem feitas, depende da área em questão que vai ser trabalhada, mas eu tenho lembrado isso aqui, ó, tem que ter condições para entrar na área, né? Não pode deixar para fazer o preparo, não vou conseguir fazer o preparo quando a umidade estiver muito elevada. Então, eu uso os meses com pouca precipitação, com pouca chuva, que a várzea dá uma secada, né? Mesmo várzea naquela época de seca, que nessa época que nós estamos agora do ano, em agosto, faz tempo que não chove em algumas regiões. Então, a própria várzea está seca. É a hora ideal de eu fazer o preparo de solo em várzeas, tá? Veja aqui uma foto de preparo de solo em várzea com tração animal, tá vendo? Isso aqui é um plantio de arroz em várzea, tá? Semeadura nas várzeas, pode ser também as mais variadas. Eu tenho que fazer aqui, ó, posso fazer em covas, ou posso fazer semeadura em linhas na várzea também, né? Eu tenho que fazer a semeadura em período chuvoso, então eu faço o preparo no período seco, e a hora que começam as chuvas é a hora que o meu plantio já tem que ter já tem que estar lá pronto, já tem que estar terminado, ou no mínimo já está acontecendo na época chuvosa, para que eu aproveite a chuva, tá? Depois de eu entrar na área seca para fazer o preparo. Densidade, espaçamento também é variado, né? Vejam aqui diferentes distâncias entre covas, de 10 a 12 plantas por cova, igual aqui é idêntico ao arroz sequeiro, né? A distância entre covas de 10 a 12 plantas por cova. Mesma desvantagem com relação à competição dentro da cova, tá? Semeadura em linhas, eu uso de 50 a 100 quilos de semente por hectare, com espaçamento entre linhas de 0,2 a 0,5, 100 a 200 plantas por hectare. Se eu usar 100 plantas por metro quadrado, desculpa, de 100 a 200 plantas por metro quadrado, para o espaçamento de 0,2, eu vou usar 100 plantas por metro quadrado. No espaçamento de 0,5, é o contrário, no espaçamento de 0,5, 100 plantas por metro quadrado. Espaçamento 0,2, 200 plantas por metro quadrado. Se eu fizer 100 plantas por metro quadrado, me dá uma média aí de 50 quilos de semente por hectare. E 200 plantas por metro quadrado me dá uma média aí de 100 quilos de semente de arroz por hectare, tá? Profundidade de semeadura, mesma coisa, depende muito da sua área, quanto mais... porém, em cultivo em várzea, o teor de umidade é alto, né? Então, com certeza, eu não tenho necessidade alguma de fazer um plantio profundo de arroz em várzea, né? Por conta da água já está ali na superfície, tá? Então, eu tenho cultivares específicos, mas na várzea eu utilizo as sementes para terras altas, né? Para o arroz sequeiro, são as cultivares para várzea, tá? E também posso ter algumas cultivares para que é de arroz inundado, que também vai bem na várzea, tá? Então, aqui, ó, um cultivo em várzea úmida, aqui já está no grau de maturação, de colheita desse arroz, tá? Então, aqui é um plantio de arroz em várzea úmida, tá? E agora, vamos falar do arroz irrigado, do arroz inundado. O que eu tenho de
de atenção nesse plantio, né, nessa água, né? Eu não posso utilizar qualquer água, né? Eu tenho que, no mínimo, ter as análises de água, tanto análise química, análise física e análise biológica dessa água. O que é análise química? Eu preciso saber os nutrientes que estão lá presentes, porque nessa água minha eu posso ter elementos tóxicos, né? Ou, por exemplo, alguns bicarbonatos, alguns elementos que se unem formam alguns tipos de bicarbonato. São tóxicos, excesso de ferro são tóxicos, né? O arroz não tolera toxidez por ferro. Então, eu tenho que conhecer, eu tenho que fazer uma análise da minha água que eu vou utilizar como inundação, né? De modo que eu possa corrigir. Não é que eu não vou inutilizar essa água, mas para a maioria das não conformidades, da falta de qualidade dessa água, tem uma maneira de eu corrigir, né? Se ela tiver um pH fora, eu consigo corrigir esse pH, enfim, eu consigo trabalhar com essa água. E qual a quantidade de água que eu tenho que pôr? Eu tenho que pôr tenho que ter disponível uma quantidade de água para atender a exigência da planta, uma quantidade de água que vai se perder por percolação e evaporação, que eu disse que fica por redor de 50% da água aplicada, se perde por percolação, é aquela que some embora no solo. E evaporação é aquela que evapora com a temperatura, né? Mais água que eu vou perder no canal de irrigação, tenho 10, 15, 20% de perdas no canal de irrigação, e uma quantidade para que circule nas quadras, né? Então, eu tenho que ter uma água de boa qualidade e bastante quantidade. Porém, essa quantidade está diminuindo bem, né? Tem uma informação aqui, ó, que no passado utilizava 18 mil metros cúbicos, né? 18 milhões de litros por hectare, né? Para produzir de 2,5 a 3 toneladas por hectare. Hoje, com 6 mil metros cúbicos, ainda é bastante, ó, de 6 a 8 mil metros cúbicos, dá 6 milhões de litros, 8 milhões de litros de água por hectare, com uma produtividade até 10. Ou seja, hoje eu estou produzindo muito mais do que no passado, ó, de 2,5 para 10, e utilizando muito menos água, ó, de 18 para 6. Então, e a tendência é ainda menos água, né? Por exemplo, cultivares mais adaptados e também sistemas de manejo de canteiros, né? Canteiros mais baixos, né? Os canteiros mais rasos, a gente consegue inundar mais facilmente, precisando de menos água, né? Antigamente fazia canteiros muito altos, com raízes que aprofundavam demais, então produziam menos e eu precisava de muito mais água. Agora, com raízes mais superficiais, que não há necessidade dessa raiz aprofundar, né? No arroz inundado, então eu tenho cultivares com raízes mais superficiais e canteiros mais baixos, onde eu consigo inundar com bem menos água do que se necessitava há tempo atrás, né? Aqui, por exemplo, uma água que está sendo liberada, uma represa que está abrindo a comporta para fazer o enchimento de tabuleiros, né? Aqui, ó, aqui está começando o enchimento de tabuleiro, construção de tabuleiro de arroz, aqui está enchendo um tabuleiro após a época de plantio. O trabalho após os dias de emergência. Eu trabalho sempre que se utilizar esteira, né? Os risicultores, quando utilizam esteiras, elas são mais largas, né? Porque a gente sabe que quanto mais fino o pneu, mais ele tem patinagem, né? Pneu fino tem muita patinagem, o que mais? Compactação, muita compactação, né? Então, os pneus de mais largos, ele exerce menos pressão sobre o solo, né? A lei da física, pressão é força sobre área. Então, se eu aumento a área da esteira, diminui a pressão no solo. E também me possibilita andar normalmente, sem patinar, sem destruir todo o meu tabuleiro, né? Na época de construção que a gente utiliza a esteira. Então, tem equipamentos próprios. Veja aqui, ó, equipamentos próprios para construção de tabuleiro. O que esse aqui faz? Ele está fazendo um nivelamento, ou seja, onde tem aquelas declividades, né? Onde tem um morro e uma cavidade, que ele faz? Ele tira do morrinho, eu digo um morrinho, né? O desnivelamento da área. Tira daquela área que está, daquele pedaço que está mais alto e joga naquele pedaço mais baixo. Por quê? O tabuleiro ele tem que estar muito bem nivelado. Esse é o segredo
da construção do tabuleiro. É simples, mas exige aí uma experiência para que se faça um ótimo nivelamento dos tabuleiros, tá? Aqui a gente vê quadras construídas em costas, né? A gente vê que aqui é uma descida, é uma rampa, tem uma alta declividade. Então, tem aqui as paredes, né, que funcionam como contenção, aqui, aonde vai fazer a inundação dessa área, né? Então, não que vai encher de água até aqui na borda, não. Isso aqui é para contenção, né? Em dias de chuva, como se fosse a curva de nível das lavouras convencionais, tá? Só que aqui é encosta de um tabuleiro de arroz inundado, né? Os canais de irrigação sempre têm que ser mantidos bem limpos, né? Tem que ter manutenção desses canais. Veja aqui um canal de irrigação para os tabuleiros inundados, né? Então, esse canal sempre tem que estar bem limpo, né? Em condições que essa água tenha aí um livre escoamento, né? Para chegar até os tabuleiros. Vejam aqui equipamentos específicos, ó, preparo de solo com água nas quadras. Então, aqui, ó, sem haver o esvaziamento do tabuleiro, se fazendo o preparo de solo convencional dentro dos tabuleiros ainda inundados, né? Então, a gente vê que é um trator convencional, mas o implemento é específico para arroz inundado, tá? Vejam aqui outros equipamentos aqui, ainda aqui já foi esvaziado, né? Preparo de solo com água nas quadras com grade rotativa. Ou seja, aqui é uma grade rotativa. Ou seja, esse solo ele também compacta, ele fica compactado. Então, tem que fazer o preparo de solo. E o preparo de solo, muitas vezes, é feito dentro da água, com equipamentos específicos, né? Veja aqui, é uma grade rotativa, que vai fazendo a descompactação superficial. Não tem necessidade alguma de fazer uma descompactação profunda nos tabuleiros, né? Mas uma descompactação superficial, com certeza, deve ser feita, né? Veja aqui outra imagem, preparo de solo em quadras de arroz inundado, em quadras cheias, né? Quadras que não foram esvaziadas aí para fazer o preparo de solo. Então, veja que aqui é uma gradagem, veja os discos das grades normais aqui, o que tem diferente? Vou falar, um suporte na lateral do pneu, para que o pneu tenha uma dimensão maior e não afunde o trator, não encalhe, né? Aqui um implemento construindo as taipas, né? O que é as taipas? Aquela parede de contenção no tabuleiro. Aqui, ó, uma taipa está aqui, né? Aqui a gente faz o enchimento e aqui constrói a taipa. Então, nós temos, né? Existe implemento específico até, apropriados para fazer essa taipa de forma, um rendimento aí bem elevado, tá? Aqui, o início de uma irrigação. Olha aqui o tabuleiro, aqui deve estar por volta de 20 dias após a emergência e está fazendo a inundação. Fez a liberação do canal, essa água entra no tabuleiro, veja que a água está entrando no tabuleiro e vai inundar todo esse tabuleiro, tá? 75% da produção nacional, quase que 100% da produção no Rio Grande do Sul, é dessa forma aqui, através da inundação dos tabuleiros, tá? Aqui grandes áreas, tudo com arroz inundado, né? Aqui um enchimento também de um tabuleiro. Então, na cultura, eu posso fazer a semeadura direta, novamente, das mais variadas formas. Não preciso fazer preparo de solo profundo. Por quê? Porque eu tenho muita água, né? Quais são os cuidados a hora que eu estou fazendo o preparo de solo desse tabuleiro inundado? Isso aqui, ó, não desnivelar a área. Eu tenho que tomar muito cuidado. Se o trator começar a patinar na área, eu vou ter o problema de desnivelar meu tabuleiro. E isso é desfavorável, né? Porque quando desnivela, uma área fica muito profundo, uma lâmina muito alta de água, e outro lado uma lâmina muito rasa, ou até sumindo a lâmina do outro lado, deixando o arroz no seco, tá? Então, o preparo de solo não precisa ser profundo, mas com muito cuidado para não haver desnivelamento da área. Por isso que nós temos aqueles equipamentos apropriados para fazer o preparo de solo, tá? Em arroz sequeiro, né? Normalmente, um preparo de solo convencional, né? Isso aqui, uma máquina indo com preparo de solo para a cultura do arroz. Então, lá no começo eu mostrei aquelas fotos, né, com as matraquinhas, né? O plantio manual com matraca, mas nós temos lavouras gigantes de arroz na região do Mato Grosso, em terras altas, né? Arroz de sequeiro, tá? Então, lá, a semeadura.
direta em semente seca, mesma coisa, por volta de 50 quilos por hectare, diversas espaçamento entre covas, entre linhas, é época de plantio de agosto, setembro, de agosto até dezembro, né? Mas semeadura de semente seca, geralmente ele é utilizado em linhas, né? Que é o rendimento, igual estamos mostrando aqui, são rendimentos, plantios com grandes semeadeiras, né? Semeadoras de grãos, né? Então, nós temos a opção do arroz, nós temos diversos tipos, né? Arroz sequeiro, arroz em vaz, arroz inundado, plantio em covas, plantio em linha manual, plantio em linha mecanizada. Então, o arroz ele tem diferentes abordagens aí, né? E aqui, ó, boa compactação nas pós-semeadura. Depois que eu jogo a semente, é muito importante que tenha uma boa compactação, porque como o plantio vai estar raso, essa semente ela se perde facilmente ou principalmente fica exposta, né? A gente sabe que a semente para germinar, ela tem que estar bem coberta, né? Para que tenha uma boa germinação. Aí o plantio direto de arroz, veja aqui que é uma várzea, uma área seca, né? Mas bem próximo à várzea, lá no Rio Grande do Sul. Cultura irrigada, ou seja, cultura alta, cultura em terras altas com irrigação. Espaçamento entre linhas, veja que é bem maior, 17 a 20. Densidade de 400 sementes por metro quadrado, que vai dar mais ou menos uns 150 quilos por hectare. Por quê? Porque aqui eu vou ter irrigação, então a minha densidade é bem alta, eu posso pôr bastante planta, por quê? Porque eu não vou ter competição entre as plantas, não vou ter competição, que nem no plantio entre covas, eu tenho muita competição. Aqui em área irrigada, como a água vai ser disponível, a quantidade, a densidade de sementes pode ser bem maior, tá? Então, a irrigação se inicia de 20 a 30 dias após a emergência, e antes da irrigação entrar, recomenda-se uma cobertura de metade da dose do adubo nitrogenado antes de iniciar a irrigação, ou seja, aplica metade do adubo do nitrogênio e faz a irrigação logo em seguida, né? Aqui, ó, um exemplo de irrigação em terra de arroz sequeiro, em terras altas, né? Por volta de 20 a 30 dias após a emergência, eu já entro com a irrigação. E antes da irrigação, eu faço uma aplicação de nitrogênio, tá? A semente pré-germinada, que é aquela, né, tem a seca, a pré-germinada e a muda. A semente pré-germinada, como que eu faço? Eu deixo ela de 24 a 36 horas na água. E ela vai ter uma pré-germinação, ela não vai germinar, ela vai só emitir os primeiros folíolos ali, né? Vai começar, o folíolo não, a zona radicular. Ela vai começar a despontar ali a zona radicular. Se for em água, de 24 a 36 horas, se for na sombra, também tem a opção de fazer a pré-germinação, né? Então, a densidade de semeadura, mais ou menos 200 quilos por hectare, né? Por quê? Porque ela está úmida, ela tem mais umidade. Lembra que lá atrás no sequeiro, nós falamos na semente seca, por volta de 50 a 100 quilos de semente seca. Como aqui a umidade é muito maior, eu utilizo por volta de 200 quilos de semente pré-germinada. Eu faço essa semente pré-germinada, eu não vou fazer mecanicamente o plantio. Por quê? Porque senão eu vou danificar, né? Como ela já vai estar com a raiz para fora da semente, se eu fizer um plantio mecanizado, eu vou danificar a semente. Então, essa é a distribuição a lanço, né? Sobre a lâmina de água, né? Então, a irrigação de 20 a 30 dias inicia após, mas até aqui eu tenho que manter o solo saturado com água, tá? Cultivares específicas para arroz inundado. Veja que aqui é um campo, essa foto tá bem antiga, mas aqui é um campo de produção de sementes pré-germinadas. Aqui a sementinha pré-germinada, já emitindo a zona radicular, né? Aqui é a raiz. Então, eu vou fazer a semeadura a lanço, eu vou jogar a lanço essa semente nos meus tabuleiros, né? Aqui, é a mesma que joga adubo, né? Uma adubação. Chama até de adubação, mas na verdade eles falam, a gente fala, né? O produtor fala adubação de sementes. Então ele é o implemento, né? Aquela rotativa, né? A adubadeira a lanço rotativa. Só que aqui no caso eu estou jogando as sementes
como vai ter muita perda, danos aqui por esse prato rotativo, eu jogo aí 200 quilos por hectare, porque eu sei que muita semente vai acabar não vingando. Então, eu não faço aqui um plantio em linha, eu esparramo pela área. O prato rotativo, com a própria adubadeira, é o que chama de adubação de sementes pré-germinadas, né? Veja aqui, adubação, plantio a lanço, né? E adubação também, eu faço adubação por aqui também, adubação nitrogenada, eu vou utilizar esse mesmo implemento. Mas aqui no caso, eu estou mostrando a semeadura com equipamento de adubação, né? Veja aqui a diferença de pneus altos, né? E com pouca tração para não danificar o preparo de solo, tá? E eu posso fazer a semeadura dessas sementes pré-germinadas nos tabuleiros, em grandes áreas, com avião também, né? Igual a gente joga lá controle biológico de avião, a gente pode jogar sementes pré-germinadas de arroz também nos tabuleiros, né? Um plantio a lanço. Aqui, ó, cultivo irrigado por inundação com sementes pré-germinadas. Então, veja que aqui não tem aquela característica, não tem as linhas, né? Não existem linhas de plantio. Por quê? Porque eu fiz o plantio a lanço, então onde a semente cai, ela germina. Então, aqui eu não tenho espaçamento, não tenho linha para seguir, não tenho espaçamento entre plantas, nem espaçamento entre linhas. É óbvio que eu fiz o plantio a lanço. Por isso que quando eu digo lá, né, quando eu falo lá, espaçamento recomendado, depende do quê? Depende do tipo de plantio que você vai fazer, depende da adoção, o sistema de cultivo que você vai adotar para a sua área, tá? Então, nós falamos da semente seca, da semente pré-germinada, e agora temos o transplantio. O que é o transplantio? São as mudas, né? As mudinhas prontas. Então, eu produzo essas mudas em canteiros, olha aqui que baixinho, ó, de 5 a 10 centímetros de altura, né? Por 1 a 1,5 de largura. O comprimento que eu posso fazer à vontade. Mas, veja aqui, ó, são tabuleiros, são canteiros baixinhos, ó, de 5 a 10 centímetros de altura, tá? Nivelados, permitindo uma lâmina de 0,1. O que é? Lâmina de água, né? Permitindo uma lâmina também bem baixinha para atingir não o colo da planta, e sim somente as raízes, tá? Então, lá, 300 a 500 metros quadrados de canteiro recebe de 40 a 50 quilos de semente. E 300 metros quadrados de canteiro é o suficiente para eu plantar 1 hectare. Então, eu separo 300 metros quadrados da minha área, faço o plantio num canteirinho raso, uma lâmina baixinha, e eu já tenho o suficiente para plantar 1 hectare, tá? Então, eu posso fazer a semeadura do meu viveiro, isso aqui é um viveirinho de mudas, né, de transplantio, é um viveiro de mudas. Então, eu posso fazer a semeadura tanto a linha ou a lanço, né, com as mesmas recomendações que eu falei aqui em cima. Eu posso fazer o transplantio manual e eu posso fazer o transplantio mecânico também, né? Então, veja que aqui eu ainda estou falando da irrigação desses canteiros, irrigação, uma lâmina de 0,5 centímetros, são lâminas baixas, né, bem baixinha, para não ter perigo da muda estiolar, ou seja, enrolar, tá? Então, com quantos dias que eu faço o transplantio, que eu tiro do canteiro e levo para o campo? Por volta de 20 a 30 dias, né? Colocando de 2 a 6 mudas, dependendo do meu espaçamento, tá? Espaçamento entre mudas de 0 a 10 e entre 0 a 30 é mais favorável, espaçamentos menores é mais favorável para não ter competição com plantas daninhas, tá? Então, aqui um centro de produção de mudas de arroz. Aqui, ó, o tamanho, né? A planta tem que estar nesse porte aqui, a mudinha, né? Que eu vou transplantar. Então, recapitulando, eu tenho sementes secas, eu tenho sementes pré-germinadas e eu tenho mudinhas, eu posso plantar em muda. Veja aqui um canteiro de muda, onde o pessoal aqui está colhendo essa muda manualmente, né? Para levar para o campo. Essa foto aqui está bem apagada, mas é um transplantio manual. Olha lá, um transplantio manual. Ele está plantando esse plantador aqui, ó. Aqui tá, a imagem está bem fraquinha, mas aqui tem uma fileirinha de muda, ó. Dá para ver, uma fileirinha de muda, ou seja, ele não plantou semente. Ele fez um viveiro de muda, cultivou o viveirinho dele de muda e já trouxe as mudinhas direto aqui, como se faz em hortaliça, né? E nós temos a opção também do transplantio mecânico. Aí não é aquela muda de colheita manual, aí eu tenho que fazer o tapete. O que é o tapete? É a bandejinha, né? Feito em bandeja ou caixa, que a gente chama de bandejinhas, tá? Então, as mudas são produzidas em caixas nessas dimensões,
eu uso de 120 a 150 tapetes. O que é o tapete? É esse aqui, ó. Isso é um tapete. Então, eu utilizo de 100 a 150 tapetes por hectare e de 100 a 300 gramas de semente por caixa, tá? Então, quando tiver de 12 a 18 dias, ou seja, quando emitir 2 folhas, eu levo essa mudinha para o campo. É igualzinho a gente faz com hortaliça, tá? Com as mudinhas de alface. A gente produz no viveiro, na bandejinha e leva para o campo. Então, eu posso levar para o campo e plantar tanto manual como plantar mecanizado, tá? Os espaçamentos, aqueles que eu já comentei lá atrás, e veja que o plantio mecânico, ele rende, ele gasta 3 horas para plantar 1 hectare, uma transplantadora de 6 linhas, ou seja, uma plantadora de 6 linhas, em 3 horas ele leva para plantar 1 hectare. De 2 a 3 dias eu faço a inundação dessa área, né? Então aqui, ó, as bandejinhas, as mudinhas de arroz. Então, quando está em bandeja, é para plantio mecanizado, tá? Aqui uma bandejinha, tapete, né? Que fala um tapetinho de muda, é isso aqui. Olha lá, uma caixinha, é o tapete de muda de arroz, né? Para fazer o plantio mecânico. Tá aqui um plantio mecânico, ó, no Japão. Uma tobatinha, né? Um tratorzinho, aqueles que empurram manualmente. Ele insere a bandejinha de mudas. Veja aqui, ó, essa plantadorinha, né? As bandejinhas de muda aqui. Aí você abastece o sistema aqui atrás. Ultimamente utiliza bastante algo semelhante em cana-de-açúcar, né? O plantio de mudas pré-brotadas, né, utiliza algo bem parecido com isso. Olha aqui, ele vai andando na área inundada, fazendo o plantio das mudinhas pré-germinadas, nesse caso, de arroz. A vantagem de trabalhar com esse sistema, esse slide está fora de ordem. Isso aqui eu estou falando da área terra seca com aspersão. Então, veja aqui o plantio, né, de arroz. Cultivares. Escolha de cultivar, isso aqui também não só para arroz, né, mas a maneira mais certa, mais barata de você aumentar a produtividade da sua cultura é escolhendo, começando com a cultivar correta, né? Então, nós temos aí, a Embrapa tem um grande trabalho de cultivares de arroz, né? Talvez a maior produtora aí de novas cultivares de arroz é a Embrapa, né? Por que eu falo que é a maneira mais barata de aumentar a produtividade? Por quê? Eu plantar uma cultura que vai ter vai ter baixa produtividade, o custo é o mesmo da semente, o custo do plantio é o mesmo, do manejo de produção é o mesmo custo, né? Só que uma semente errada vai me dar uma produtividade muito abaixo da semente ideal. Então, a forma mais barata de você melhorar a produtividade é através da escolha da cultivar correta, né? Não só para arroz, mas para todos, né? Então, como eu disse aqui, ó, nós temos a Embrapa Arroz e Feijão, tem uma fazenda lá em Goiás, e onde lá tem todo o programa de melhoramento genético, pesquisa de arroz, tá? Então, é isso aí que eu disse. Por que as novas cultivares são mais produtivas? Porque elas são mais resistentes às pragas e doenças, elas produzem mais, elas dão grão de melhor qualidade, elas dão mais rendimentos de grãos inteiros, isso que é importante no arroz, ó, porque grão quebrado perde todo o valor comercial. Então, novas cultivares, ela tem maior rendimento de grãos após o beneficiamento, né? Tem melhor comportamento culinário, ou seja, para o cultivo de arroz, né, diferente de muitos outros cultivos, aqui o que nos importa, assim como feijão, né, você tem que cultivar aquele feijão que tem um tegumento macio para cozinhar. O arroz é a mesma coisa, o arroz não adianta somente você ver uma cultivar que produz bastante, que é resistente à praga, que é resistente à seca, mas na hora de cozinhar não te dá grão solto e macio, te dá um arroz após o cozimento, né, para comer no prato. Você está lá com arroz duro e com grãos todos, né, juntos, né, aqueles arroz que não dá uma boa culinária, de nada adianta. Então, a primeira coisa que a cultivar tem que ter, além de boa resistência, as condições de clima, de pragas e tudo mais, é ter um bom cozimento. É a mesma coisa de feijão, né? De nada adianta eu ter um ótimo cultivar de feijão, só que eu ponho na panela de pressão e não cozinha. Então, o melhoramento genético de feijão e de arroz inclui a etapa da cozinha, né? Inclui a etapa culinária, né? Nos programas de melhoramento de arroz e de feijão, tem lá a sua panelinha,
que o arroz vai ser cozinhado, que o feijão vai ser cozido, né, na panela de pressão, para ver se ele tem boas condições de atender a cozinha, né, de atender o paladar, de atender a culinária, tá bom? E expansão de volume. O arroz também ele é muito importante, essa outra característica aqui, que ele se expanda o volume, é o que está bem intimamente ligado com o grão macio, ele tem grande expansão de volumes. Então tem aí, ó, cultivares, né, aqui uma cópia de um catálogo da Embrapa, né, cultivares com tecnologia de Embrapa, cultivares para terras altas. Então eu tenho aqui meus cultivares. Eu tenho aqui, ó, ciclo médio, potencial de produção, 8.000, 9.000 toneladas por hectare. A resistência às principais doenças, se é tolerante à seca, se é tolerante ao acamamento, quantos quilos de semente que eu vou utilizar por hectare, qual o espaçamento, quanto que pesa a minha semente, e a região aonde é a rendimento de grãos inteiros, olha lá, 68% de rendimento de grãos inteiros, e a região onde é recomendado essa cultivar, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó, aqui não tem região do estado de São Paulo, por quê? Estado de São Paulo, até que eu não tenho, a gente não tem produção de arroz, sequeiro, de terras altas, né? Então, essa cultivar aqui, ó, não é recomendado no estado de São Paulo, né? Não consta aqui, então eu não posso cultivar comprar uma semente dessa para cultivar aqui, né? E vejam aqui, sementes de arroz, né? Cultivares de arroz para arroz irrigado, arroz inundado, tá? Então, mesma coisa, resistência às principais doenças, a média de produtividade, as regiões onde ela é recomendada, porcentagem de grãos inteiros, o quilo de semente, espaçamento recomendado, né? Tolerância a doença, tolerância a ferro, ou seja, e as regiões onde é recomendada aquela cultivar. Veja que tem cultivar, ó, que nem essa aqui, ó, BRS Pampa. Ela é recomendada somente para o Rio Grande do Sul. Ou seja, eu não posso plantar em outro lugar. Né? Se eu quiser plantar em Mato Grosso essa cultivar BRS Pampa, você não vai ter sua produção, tá? Com relação à adubação, o arroz, né, ele é bastante exigente em, em em adubação, em nutrientes, assim como toda cultura, mas como o arroz ele também tem um ciclo bem rápido, ele é bem exigente. Então, a maioria dos produtores fazem análise de solo e análise foliar. Mas e aí, qual que está correto a fazer, né? Vamos lembrar que a análise de solo a gente faz antes do plantio, para fazer a correção. E a análise foliar a gente faz depois do plantio, quando a planta já cresceu. Então, quando a planta... Então, para que eu vou fazer a análise foliar? Para calibrar a minha adubação, para saber se está faltando algum nutriente, né? Se eu identifico alguma deficiência nutricional, para dar tempo de eu fazer uma adubação de cobertura. Então, vamos lá. Que análise eu faço para cultivar o arroz? Eu faço primeiro a análise do solo, que vai me dar, né? Lembra-se lá da área das aulas de fertilidade, onde vai me dar o teor daquele nutriente no solo, né? Se eu tenho teor baixo, teor médio ou alto teor daquele nutriente no solo, e aí vai me mandar fazer a correção daquele solo. Tá, feito. E eu falo, além da correção, eu faço a adubação para atender a exportação, a absorção do nutriente pela lavoura. Então, pronto, aí eu faço isso no plantio, certo? Pré-plantio e plantio. E aí, depois, para eu saber se a adubação que eu fiz é o suficiente, para saber se a adubação está boa, está atendendo, por exemplo, o nível de nitrogênio, nível de fósforo, nível de potássio que a planta precisa ter. Aí, o que eu faço? Eu faço análise foliar, para dar tempo de eu calibrar, né? A gente chama de calibração da adubação. Por quê? Se eu faço análise de deficiência, se essa planta está com alguma análise de deficiência nutricional, eu faço uma adubação de cobertura, tá? Então, qual fazer? Análise de solo ou foliar? Resposta, as duas, né? Porque uma não atende à necessidade da outra. Uma é para uma coisa, análise de solo é para uma coisa, análise foliar é para outra coisa, tá? Alguns nutrientes a gente não faz na análise de solo, micronutrientes, raramente é feito, é pedido para ser feito na análise de solo. Então, onde eu vou detectar micronutrientes? Se eu tenho micronutriente no meu solo, é na análise foliar, tá? Adubação de nitrogênio e cobertura, eu faço após análise foliar, não após análise do solo. Então, eu fiz adubação de plantio e depois eu faço análise foliar para ver se a minha cultura tem necessidade de que eu faça uma adubação nitrogenada de cobertura, tá?
e análise. Porém, por outro lado, né, quando eu faço análise na folha e me consta que aquela planta está deficiente de algum nutriente, a deficiência já se manifestou na planta, né? Ela já está com sintomas, é porque já se manifestou. Então, isso aqui, por exemplo, como que o produtor vai saber se ele ainda tem que pôr mais adubo, né? Mais nitrogênio, por exemplo? Nesse gráfico aqui, ó, resposta do arroz à aplicação de potássio. O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está aplicando potássio, olha lá, quilos por hectare, de K2O. Então, ele está aplicando potássio e vê até que ponto começa, os meus rendimentos estão aumentando. Então, olha, aplicou 30, opa, subiu, mais do que nada. Aplicou 60 quilos por hectare, opa, subiu mais do que 30. Aplicou 120 quilos por hectare, opa, subiu mais do que 60. Aplicou 180 quilos, não adiantou nada. Está no mesmo nível de produtividade com relação a aplicar 120. Opa, então qual que é o meu limite que eu calibro a minha adubação nesse exemplo aqui de potássio? Aqui no 120. Não adianta eu aplicar mais de 120 quilos por hectare, porque quando eu apliquei 180 não ganhou mais nada. E quando eu apliquei 240, pelo contrário, a produtividade começou a cair. Então isso aqui que é o que a gente chama de calibração de nutrientes, tá? Eu vou aplicando, vou aumentando a dose de nitrogênio, de potássio, por exemplo, e vejo até que ponto naquele meu solo, naquela minha condição, eu estou tendo aumento da produção. Então, eu joguei mais adubo, aumentou a produção, opa, eu vou jogando mais adubo. A hora que eu vejo que não adianta mais jogar adubo, que não me sobe mais a produção, então atingi o máximo de adubação necessária para aquela área, tá? Então, isso é a calibração. E as deficiências? Vamos falar um pouquinho das deficiências. Deficiência de nitrogênio geralmente está relacionada a solos com pouca matéria orgânica, porque a matéria orgânica já decomposta, ela é uma excelente fonte de nitrogênio, tá? Então, aonde eu tenho deficiência de nitrogênio, geralmente o motivo é pouca matéria orgânica, lixiviação, ou seja, eu perdi esse nitrogênio para o solo, ele desceu, tanto evaporou como desceu. Desnitrificação, ou seja, ele saiu da forma de nitrato e se tornou uma forma indisponível para a planta, né? Sendo que ela absorve nitrato e na forma de nitrato. Então, se ela desnitrificou, eu perdi a disponibilidade para a planta, ou propriamente erosão, que levou embora o meu nitrogênio. Sintoma do nitrogênio na planta são nas folhas mais velhas, porque o nitrogênio é um elemento móvel na planta. Vocês lembram disso também lá na aula de irrigação, né? Quando fala que o elemento é móvel na planta, ele sai das folhas velhas e vai para as folhas novas. Quando ele é imóvel, então, quando ele é móvel, ele sai das folhas velhas e vai para as folhas jovens, então quem seca primeiro? As folhas mais velhas, né? Quando o elemento ele é imóvel, ou seja, ele não sai da folha mais velha para ir para a folha mais nova, quem vai secar vai ser a folha mais nova. Então, isso já é grande facilidade para nós para diagnóstico. Que nem, por exemplo, o nitrogênio, ele é móvel na planta, ele sai da folha mais velha e vai para a folha mais nova. Então, se surgiu sintoma de amarelecimento nas folhas mais velhas, está querendo dizer que provavelmente é sintoma de falta de nitrogênio, tá? Qual que é a dose geralmente recomendada? 40 a 50 quilos por hectare de nitrogênio, parcelados em 2 vezes. Que jeito? 1/3 você põe no plantio e 2/3 você põe no início do florescimento, que é a época onde a planta está em intensa absorção de nitrogênio, que é a época que ela vai florescer para dar o fruto e a semente, que é o grão, né? Então, você joga 1/3 no plantio e os outros 2/3 você joga próximo ao florescimento. No arroz irrigado, a dose é bem maior, né? Porque a perda é muito maior. Então, no arroz irrigado, de 90 a 100 quilos por hectare, parcelado em 3 vezes. Para quê? Para diminuir essa perda. Então, põe 1/3 no plantio, 1/3 de 40 a 45 dias e 1/3 no florescimento, tá? Qual que é a fonte de nitrogênio mais utilizada? Sulfato de amônio ou a ureia, né? Cada um tem a sua vantagem. A vantagem do sulfato de amônio é que ele tem aí 24% de enxofre. Enxofre é importante para o crescimento da planta. Se você não tem problema de enxofre, utilizar a ureia, qual que é a vantagem? A ureia tem mais nitrogênio, dependendo da ureia utilizada, a quantidade é maior, tá?
e a incorporação, para que diminua a perda por volatilização. Tá? Então, a gente vê aqui uma lavoura com deficiência de N, ou seja, as folhas mais velhas estão amarelecidas, né, amareladas, né? Então, aqui, e aí uma adubação de cobertura, 45 dias após o plantio, veja como é que essa planta, uma lavoura normal, né, sem sintomas de deficiência de nitrogênio, a planta fica totalmente assim, totalmente verde, né? Por quê? Porque o nitrogênio está tanto nas folhas novas como nas folhas velhas, então não causa esse amarelecimento, tá certo? O nitrogênio tem que tomar certo cuidado, por quê? Como a planta absorve o quanto tiver, se você colocar uma dose muito alta de nitrogênio, o que acontece? A planta absorve muito nitrogênio e vai crescer muito rápido. E ela absorvendo muito nitrogênio, crescendo rápido, com bastante chuva e luz, o que acontece? Isso aqui, o acamamento, né? As plantas tombam, né? E a planta tombada, em contato com o solo, vai ter muita doença, vai diminuir a produtividade, além de danificar o grão, manchar a flor, danificar a flor e causar manchas, tá? Então, o excesso de nitrogênio também é prejudicial, né? Nós podemos falar assim, então o nitrogênio é bom, vamos pôr nitrogênio à vontade. Também não, porque o excesso de nitrogênio, a planta vai crescer muito rápida e vai causar acamamento, tá? Você vê aqui uma foto de uma lavoura com acamamento, né? Veja que todas as plantas caídas. Então, esse grão aqui perde totalmente a qualidade, além da dificuldade de colheita, claro, né? Dificuldade para colher bem maior, mas esse acamamento aqui danifica o grão, vai dar doença, vai manchar o grão, tá? Veja aqui um outro acamamento aqui, um acamamento aqui, ou seja, esse pedaço aqui você acaba perdendo a produção, tá? O fósforo é elemento móvel na planta, então, novamente, aparece nas folhas velhas, mas o sintoma é outro, eu não escrevi aqui, mas o sintoma é arroxeamento. O nitrogênio, o sintoma é amarelecimento, a falta de fósforo, ele é o arroxeamento, as plantas ficam roxas, as folhas mais velhas ficam roxas, tá? Como o fósforo está diretamente ligado com o sistema radicular, ele diminui o desenvolvimento da raiz. Então, diminuindo a raiz, diminui o perfilhamento e atrasa todo o ciclo, tá? Então, eu tenho que jogar o fósforo tanto no plantio e algum na forma de corretivo. Quando a análise foliar der que está faltando fósforo, eu tenho que fazer uma aplicação corretiva de algum meio. Ô, João, você está perguntando de passarinho, né? Se pássaro, né? Passarinho ataca demais. Ataca sim. É o famoso espantalho. O espantalho vem na cultura do arroz. Aqui que começou a utilização de espantalho. E tem algumas, né? Eu já vi até algum produtor colocando, por exemplo, pombo, quando ele vê um pássaro doente, ele não se aproxima. Então, existe até uns bonecos de pombo com o bico vermelho. O pombo, quando ele está doente, ele fica com o bico vermelho. Então, eu já vi até boneco de pombo com bico vermelho, porque aonde tem um pombo doente, os outros pombos não vão. Então, existem diversas técnicas aí para espantar passarinho nessas áreas aí, né? Produtores aí, ou através de barulho, estoura fogos perto para ver, para espantar, porque assim, é um prejuízo. Aí você perguntou aqui, cupim e praga. No arroz inundado, não. Né? Tem algumas pragas, nós vamos falar nas pragas já já. Mas cupim no arroz inundado não é um problema. No arroz sequeiro é problema sim. E as pragas já já a gente vai falar delas. Aguenta aí. Então, ó, recomendação de fósforo. Ah, o chupim, você está falando, eu li cupim. Ah, ô João, o Elton está perguntando, né? O Elton, eu não tenho especificamente, não, de chupim. Não sei especificamente de determinado pássaro, assim, eu não vou te responder agora, não. Eu procuro saber, aí eu te falo com mais precisão para não falar besteira. A recomendação de fósforo em arroz sequeiro de 40 a 90, no arroz irrigado de 60 a 90, tá? Então, lembrando que se for utilizar
como forma corretiva, é lógico, com a lavoura já produzindo, eu tenho que usar um meio solúvel em pó, né? Para que seja de rápida absorção pela planta. Então, veja aqui, sintomas de plantas deficientes, né? Menos fósforo e mais fósforo. Então, veja aqui, ó, uma planta deficiente em fósforo, ela não tem o enraizamento suficiente, não tem o perfilhamento, né? Aqui os sintomas de uma lavoura com sintoma de deficiência de fósforo. Mas o fósforo, ele está associado principalmente às raízes, ao crescimento das raízes, tá? Potássio. Eu pus aqui, ó, raramente a gente encontra deficiência de potássio no arroz, por quê? Porque a palhada devolve todo o potássio, né? Então, quando mantém a palhada no solo, você colhe o grão e deixa a palhada, essa palhada, bem dizer, já supre toda a deficiência de potássio, toda a necessidade de potássio daquela área, a própria palhada já resolve boa parte, tá? Mas no caso de deficiência, qual é o problema? Reduz o desenvolvimento, o crescimento da planta. Sintoma, clorose nas folhas mais velhas e necrose, né? Começa com clorose, aí começa a necrosar, começa a morrer da ponta até as margens das folhas, tá? O potássio auxilia também, junto com o potássio, no crescimento das raízes. Recomenda que em solo arenoso faça parcelamento no plantio e uma cobertura junto com a cobertura de nitrogênio, com o parcelamento de nitrogênio. Qual que é a quantidade? De 30 a 50 quilos por hectare, vê que é uma quantidade bem menor com relação ao nitrogênio, né? Até por conta disso, da palhada devolver boa parte do potássio, arroz irrigado de 40 a 80 quilos por hectare, tá? Deficiência de potássio é isso aqui, ó, começa o amarelecimento na ponta da planta, aí vai descendo da margem, vai descendo por toda a folha, né? Começa na ponta da folha, depois ela adentra aqui, ó, a ponta da folha e as margens, depois daqui da margem ela vai para dentro da folha, até causar total secamento da folha, né? Então, veja aqui, ó, plantas sem potássio e plantas com potássio, veja a diferença, né? Mesma coisa aqui, ó, plantas com potássio e plantas sem potássio, já com sintoma de amadurecimento nas folhas. O cálcio é imóvel na planta, novamente. Então, aqui é o contrário, o cálcio é móvel na planta. Então, é o contrário, móvel na planta, então sintomas aparecem nas folhas, desculpa. Cálcio é imóvel na planta, ou seja, o cálcio que está na folha mais velha não vai sair para a folha mais nova. Então, quem vai sofrer a falta do cálcio é a folha mais nova, né? Então, ele fica imóvel na folha velha. O cálcio ele tem essa característica, que aonde ele é utilizado no metabolismo da planta, ele não sai mais dali, né? Tem outros, que nem o nitrogênio. O nitrogênio ele é usado no metabolismo numa parte da planta, mas ainda pode ser usado mesmo nitrogênio em outra parte da planta. Então, quer dizer que ele é móvel, ele sai de uma parte e vai para outra. Ou seja, ele pode ser utilizado na folha, o nitrogênio pode ser utilizado na folha mais velha e na deficiência da folha mais nova, ele vai para a folha mais nova. Isso não acontece com o cálcio é imóvel na planta. Onde a planta utiliza aquele cálcio, por lá ele fica e não sai mais. Então, os sintomas vão aparecer nas folhas mais novas, caso haja deficiência, tá? Aí, as folhas mais velhas acontecem necrose, morte, atrofiamento. A recomendação é o calcário, né? Se a gente não tem recomendação de cálcio, aplicação de cálcio sozinho, por quê? Porque na própria aplicação de calcário, para elevar o pH, eu já tenho aplicação do cálcio que vai de brinde aí com o calcário, tá? Então, olha lá, os sintomas de falta de cálcio na planta, a gente vê que é o total secamento, morte, necrose e morte da planta como um todo. Micronutrientes, qual que é os dois principais? Zinco e ferro, tá? Eles estão relacionados aí com a ausência deles, está relacionado com solos que não estão corrigidos, né? Solos que não estão corrigidos a acidez, geralmente não está associada a deficiência de zinco e ferro a solos não corrigidos, tá? Então, se fizer a correção do solo, o zinco e o ferro vai ser disponibilizado para a planta, tá? Então, você pode fazer também uma aplicação desses dois micronutrientes, ou via solo, ou via foliar, quando houver análise foliar, deficiência de micronutrientes. Porque zinco e ferro é um elemento essencial. Sem ele, a planta não se desenvolve. Se você fizer uma análise foliar de ausência de um desses dois nutrientes,
você faz uma aplicação via foliar. Ou se na análise de solo já der ausência de micronutrientes, você já aplica no solo junto com o plantio. E também de nada adianta você aplicar ou via foliar ou no solo se você não corrigir o pH, tá? Então, o zinco e o ferro só fica disponível quando está corrigido o pH, tá? Daí, sintomas de deficiência de ferro. Olha lá, aqui é sintoma de deficiência de zinco, sintoma de deficiência de ferro, esse estiolamento da folha, esse secamento da folha, tá? E aqui outros micronutrientes, né? Veja aqui, ó, sintoma de ausência de magnésio, sintomas aqui também a magnésio, a deficiência de magnésio, veja que as raízes não crescem. Aqui é sintoma de boro, aqui, ó, boro, ó, deficiência de boro, fica essas manchas amareladas, né? Tipo um mosaico de cor. Deficiência de boro também aqui, ó, a planta começa a se enrolar. Veja que a folha, aliás, né, a folha começa a se enrolar por causa da deficiência de boro. Toxidez de ferro, a planta de arroz, ele é altamente suscetível a ferro, principalmente aquele ferro que vem na irrigação. Se fizer uma irrigação, uma inundação, uma água de má qualidade, que tenha ferro em excesso, o arroz não tolera. Com certeza você vai perder essa essa, essa, essa lavoura, tá? Veja aqui uma lavoura perdida com excesso de ferro. Porém, em áreas onde o teor é elevado, existem cultivares que são tolerantes, né? Quando uma daquelas colunas, quando nós vimos cultivares de arroz, uma daquelas colunas é exatamente isso, tolerância a ferro. Então, em solos ferrosos, né, que tem muito ferro, ou alguma água de irrigação que tem um teor de ferro um pouco elevado, não muito, né? Você tem que fazer uma correção, um manejo dessa água, uma correção dessa elevação do ferro, tá? Bom, uma recomendação básica, né? Vamos falar assim, se eu estou sem análise de solo, vou plantar arroz, eu tenho uma recomendação básica, né? 200 quilos, isso aqui não tem erro, né? Na falta de análise, se aplicar 250 quilos de sulfato de amônio, 250 quilos de superfosfato e 30 quilos de cloreto de potássio, é uma receita básica aí da cultura do arroz, tá? Com relação aos danos, às perdas da produção do arroz, no arroz sequeiro, estou falando agora de arroz sequeiro. A principal perda está aqui, ó, em planta daninha, especificamente o arroz vermelho. Por quê? O arroz vermelho, ele é uma praga e ele tem as mesmas necessidades do arroz que você está cultivando, né? Então, quando você cultiva o seu arroz, você está cultivando também o arroz vermelho. O arroz vermelho não pode estar misturado. Em campos de sementes, não pode ter nem na sua embalagem de sementes, não pode ter nem um grão de arroz vermelho, né? Por isso que semente acaba sendo caro, porque o controle é muito rigoroso em misturas, né? Então, o arroz vermelho é a planta daninha mais crítica para a cultura do arroz, tá? Então, tem que ter um grande cuidado, no geral, com plantas daninhas, né? Uma área assim com plantas daninhas junto com arroz, a perda é muito grande, tá? Então, no arroz sequeiro, planta invasoras é o principal problema, tá? De planta de arroz sequeiro é o arroz vermelho, especificamente a plantas invasoras, tá? Atrapalha na colheita, tem a competição por água, por nutriente, por luz, hospeda praga e doença, né? As plantas daninhas. Então, até os 45 dias tem que ter um rígido controle. Porque após esse período, o arroz já tem mais condições já tem mais resistências para ganhar essa competição com a planta invasora, com a planta daninha, com o arroz vermelho, tá? Então, olha lá, como controle preventivo, tem que comprar sementes puras de qualidade, sem contaminação de plantas daninhas. Controle mecânico é a retirada de planta daninha, ou com enxada, né? Geralmente com enxada. E o controle químico com herbicidas, a gente tem que conhecer o herbicida e conhecer a biologia da planta, porque não tem seletivo para arroz, tá? Pode-se usar tanto pré-emergente antes do plantio, antes da emergência da planta daninha, como pós-emergente, após a emergência da planta daninha. Doença, principal doença do arroz é o brusone, o famoso brusone, tá? Então, nós temos cultivares tolerantes, cultivares resistentes, ou seja, cultivar que não pega brusone, não existe, mas nós temos cultivares mais tolerantes. Então, para aquelas regiões onde o ataque de brusone é inevitável, é mais severo, tem que usar obrigatoriamente cultivares
tolerantes ao brusone, que é um fungo, né? O brusone é um fungo. Utilizar espaçamento adequado daquela cultivar, porque espaçamento muito denso, né? O adensamento da cultura deixa mais úmido, né? Alta população de plantas, ou seja, população adensada, aumenta a umidade. E aumenta a umidade é o que o fungo quer para sobreviver e para se multiplicar. Nutrição adequada, por quê? Porque uma planta bem nutrida, com certeza, ela é mais resistente a ataques de doença. Plantar na época certa, porém, né, com todos esses cuidados, de cultivar tolerante, respeitando o passamento, com a nutrição adequada, plantando na época certa, raramente se utiliza fungicida, tá? Mas o brusone é a principal praga aí da cultura. Veja aqui os sintomas de brusone nas folhas, né? Então, ele causa isso, o fungo vai tanto no caule, seca as folhas, essa folha não vai mais fazer fotossíntese, seca o grão, né? Seca a flor, que seca a semente, seca o grão, então o prejuízo é grande. Outra doença são as manchas, né? Que pode ser tanto por fungo ou bactéria. Grãos em contato com o solo, grãos em contato muito adensado, né? Mesmo a lanço muito adensado, causa as manchas, né? Então, para essas manchas, tem o tratamento químico de semente, cultivar resistente e fungicida é a maneira de controle. Mancha parda, a mesma coisa, tratamento químico de semente, cultivares resistentes. A mancha parda é um fungo que ataca a folha e danifica toda a planta. Tem outra doença que é chamada mal de pé, que é um fungo que dá no pé, aqui no colo da planta, né? Onde o caule se encontra com o solo, aqui é o colo, então o pé da planta. Então tem um fungo que dá nesse aqui, e basta cultivar resistente, se a sua área, a sua lavoura, se o seu solo tem esse tipo de fungo, é recomendável que se use cultivar resistente, tá? Então, para encerrando aí, considerações para arroz sequeiro são pouco exigentes, insumos, tolerantes a solos ácidos, o arroz sequeiro, né? Por isso que ele foi tão bem aqui na região do Cerrado. Com relação às fases fenológicas, são três, né? Toda cultura anual a gente vem dizendo sobre fases fenológicas. O arroz ele tem três fases fenológicas: a vegetativa, a reprodutiva e a maturação. O desenvolvimento da fase vegetativa é quem vai, que é a fase vegetativa é aquela do crescimento do caule, do alongamento do colo, crescimento do caule, e na verdade é essa fase que define o ciclo da cultura. Se a fase vegetativa for rápida, o ciclo é mais rápido. Se a fase vegetativa for mais lenta, o ciclo vai ser mais comprido, tá? A fase reprodutiva é quando se começa a formar a panícula, e a fase de maturação é aquela fase onde eu vou ter o grão leitoso, pastoso e o grão maduro, ok? E pragas do arroz sequeiro são, no arroz sequeiro, além das plantas daninhas, as pragas são quem causa grandes prejuízos, né? Entre eles aqui, ó, cupim, percevejo de panícula, cigarrinha de raiz, lagarta e as brocas, né? Curuquerê, broca do colo, broca do como e o pão de galinha, que é o coró, que é um besouro, tá? Colheita, que hora que eu colho o arroz? Hora certa para quê? Para ter qualidade e integridade dos grãos. Que hora que é a hora de colher? Quando 80% das plantas tiverem cachos pendentes, né? O que é o cacho? Lembra que nós vimos a panícula lá? É aqui, ó, panícula. Ó. Então, quando 80%, aqui é uma panícula feia que está doente, né? Mas esse aqui que é o cacho. Quando esse cacho tiver, eu não pus uma foto lá, mas esse é o cacho. Esse cacho ele enverga. Quando ele está maduro, ele enverga. Que é o que fala, é o que chama de cacho pendente. Então, quando esse cacho está pendente, quando 80% desse cacho estiver pendente e 2/3 de grão maduro, é a hora de eu fazer a colheita do arroz, tá? A umidade tem que estar entre 18% e 24%, tá? Por quê? Se eu colher com umidade abaixo disso, ocorre muita trinca no grão. Não, aqui o teor de umidade para não haver trincamento do grão, tá? Velocidade do molinete da colhedora, a mesma que nós falamos do algodão, né? A velocidade do molinete tem que ser mais rápida que a velocidade da máquina para poder puxar as plantas, tá? Então, essa aí é uma colhedora de arroz, né? Jogando aí na colheitadeira de arroz que joga direto aí no carregador e é quem vai descarregar no caminhão. Após a colheita, eu mantenho o meu arroz em silos, né? Em silos que fazem o secamento ou em sacarias, né? Geralmente a gente vê
em sacarias. Eu tenho que manter de 13% a 14%, então por que é que eu falo que eu tenho que colher de 18% a 24%? Se eu colher com muito mais do que isso também, eu vou ter um custo muito alto para secar, porque eu tenho que armazenar com 13% a 14%. Por quê? Porque se eu armazenar com uma umidade maior, além de fungos, a semente fica respirando, né? Porque o grão é uma semente. Aquela semente continua respirando e a respiração do grão, da semente, causa deterioração, né? Deteriora aí a semente, deteriora o grão. Então, tem que armazenar, né? Pela característica da semente ortodoxa, eu tenho que fazer o secamento de 13% a 14% de teor de umidade, tá? Então, eu posso fazer isso de forma mecânica ou natural. Natural e em terreiros, né? Igual secava café, eu posso secar arroz lá também. Mas, geralmente, utilizam processos mecânicos, silos, né? Secadores, aqueles grandes secadores, aonde o tempo varia de acordo com o teor que eu colhi. Quanto mais úmido eu colhi, mais tempo, lógico, eu vou levar para secar. E uma vez seco, eu preservo em paiols, dentro de sacarias, em cima de estrados, ou deixo diretamente no silo. Tá ok? Então, o que eu tinha para falar da cultura do arroz era isso. Obrigado, pessoal. Vou desligar a gravação e vamos ficar na nossa sala offline.